já de diagnóstico importante estar na oposição, ser o líder da oposição e ser de um estado amazônico, porque é se contrapor às duas principais ameaças que representam o governo de Jair Bolsonaro: as conquistas democráticas e ao meio ambiente e à Amazônia. O Senado tem sido o ambiente onde temos tido as mais importantes vitórias contra o governo Bolsonaro no último período. Isso porque nós temos um campo de oposição aqui que dialoga com um campo mais de centro, que é mais democrático, digamos assim, e possibilitou, por exemplo, que nós impedíssemos que a MP, que alterava drasticamente o Código Florestal, avançasse. Nós conseguimos aqui revogar o decreto de armas que o presidente editou no primeiro semestre. Nós conseguimos, na reforma da Previdência, consolidar o benefício de prestação continuada, assim, impedir que o benefício de prestação continuada fosse retirado dos trabalhadores. Conseguimos, mais recentemente, assegurar o abono salarial a 12,7 milhões de trabalhadores. Então, a oposição tem tido suas mais importantes vitórias contra os retrocessos democráticos, ambientais e sociais do governo de Jair Bolsonaro aqui no Senado. O próprio filho do presidente da República apresentou um projeto de lei que ainda não conseguiu avançar, né, que diminui as áreas de preservação ambiental e flexibiliza as áreas de preservação ambiental em todo o país. Junto disso, eles procuram a todo momento, através de medidas provisórias ou através de projetos de lei, retroceder no Código Florestal. É importante que se diga que a atual legislação florestal brasileira de 2012, ela foi resultado de uma concertação, de um acordo feito, inclusive entre o agronegócio brasileiro e os ambientalistas. É uma legislação que foi amadurecida em função disso. Pois bem, o que tem procurado ser feito no último período é retroceder nessa legislação ambiental, né? Por outro lado, as próprias ações de governo são ações que têm ofendido a preservação do meio ambiente. O IBAMA foi sucateado, a atividade dos fiscais do IBAMA se tornou uma atividade vulnerável pelo próprio discurso do presidente da República. O ICMBio foi desmontado, a legislação ambiental, a fiscalização para concessão de licenças ambientais foi flexibilizada, a aplicação de multas contra os delitos foi reduzida, né? Então tem uma atuação do próprio Poder Executivo, independente do Poder Legislativo. Nesse sentido, aqui nós temos atuado denunciando o ministro do Meio Ambiente, né? O chamamos já várias vezes aqui ao Senado para prestar explicações e recentemente apresentamos um pedido de impeachment contra a atuação do ministro do Meio Ambiente, que tramita no Supremo Tribunal Federal e que aguarda um parecer da Procuradoria-Geral da República. Tem uma proposta de emenda constitucional que a gente iria avançar, iria aprovar no plenário da Casa, mas foi paralisada pela reação, principalmente pela reação ruralista e pela reação mais conservadora. Era um projeto, por exemplo, uma proposta de emenda constitucional que elevava a defesa, a preservação do meio ambiente à condição de direito e garantia fundamental no artigo 5º, né? Nós não conseguimos avançar sobre essa proposta, né, em relação a essa proposta. Nós temos, por exemplo, outras matérias em relação à defesa das populações originárias dos povos indígenas que também não conseguimos ter êxito, né? Assim, nós temos tido uma atuação aqui mais no Senado de impedir que os retrocessos avancem do que conseguir avançar, que a nossa agenda, a nossa pauta, os nossos temas consigam prosperar. O pedido de impeachment foi fundamentado
na ampliação do desmatamento da Amazônia, que levou a Amazônia à maior catástrofe ambiental dos últimos tempos, que tem sido o aumento do número de queimadas. Essa catástrofe recente só ocorreu porque o desmatamento se ampliou. O desmatamento se ampliou porque, por exemplo, as multas ambientais deixaram de ser aplicadas e nós tivemos no último período a aplicação do menor número de multas ambientais por parte do IBAMA da sua história. É por isso que tem tido uma catástrofe em curso na minha região de desmatamento e, na sequência de desmatamento, de ampliação de focos de incêndio. Estas são as razões pelas quais nós compreendemos que, por ação e omissão, como estabelece na própria Constituição, o ministro do Meio Ambiente cometeu o crime de responsabilidade. Nós denunciamos o ministro do Meio Ambiente do Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade, pedimos o seu impeachment, foi designado como relator o ministro Edson Fachin, ele encaminhou para a Procuradoria-Geral da República para que esta possa emitir parecer sobre o pedido de impeachment em relação ao ministro do Meio Ambiente. Estamos aguardando a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Apesar de nós termos vozes mais fortes contra o meio ambiente no Senado, eu sinto que nós temos uma correlação de forças mais favorável em relação ao meio ambiente no Senado do que na Câmara. Porque aqui é possível que a nossa agenda, a nossa pauta, a pauta da oposição possa dialogar com setores do centro democrático, que nem sempre estão junto com a oposição, mas que em valores como a defesa da Amazônia, a preservação ambiental, atuam em conjunto conosco. Do Congresso não tem, mesmo porque, em especial no Senado, começou a ter nesse segundo semestre um distanciamento do presidente da Casa em relação à nossa agenda, mas temos tido iniciativas nossas. Por exemplo, quando houve o ataque à França, nós procuramos ir até a Embaixada da França, até pela relação e pela fronteira que meu estado tem com a França, dizendo que, primeiro, não concordávamos, repudiávamos o ataque machista, misógino, que foi proferido pelo presidente da República contra a primeira-dama francesa. Segundo, nós reconhecemos que questões como o Fundo Amazônia não se trata de nenhum tipo de interferência estrangeira. Ao contrário, se trata de uma espécie de compensação de nações para com a Amazônia, para que possamos na Amazônia desenvolver programas de desenvolvimento sustentável, possamos ter programas de mobilização das comunidades locais para geração de renda a partir de recursos que os países mais ricos disponibilizam para cá, para, em contrapartida, a Amazônia continuar cumprindo o papel que ela cumpre internacionalmente para o equilíbrio climático do planeta e para a retenção de CO2 da atmosfera. Foi por isso que eu procurei a Embaixada Francesa para solidarizar com eles e dizer a nossa disposição de termos relações de cooperação com a França. Foi por isso que eu procurei a Embaixada da Noruega, a Embaixada da Alemanha, para dizer que se o governo brasileiro renuncia a essa cooperação com esses estados nacionais, de nossa parte, nós queremos essa relação e os estados amazônicos assim o querem. É de se destacar nesse sentido o papel, por exemplo, do governo do Amapá, que tem liderado um consórcio de governos da Amazônia que tem procurado fazer e construir uma relação direta com esses outros governos europeus, independente mesmo do governo federal. Então nós temos buscado canais distintos. Além disso, eu tenho procurado me dialogar com os verdes do Parlamento Europeu para, independente do governo brasileiro, nós estabelecemos relações. Isso nada tem a ver com ofensa à nossa soberania. Aliás, o discurso de Jair Bolsonaro de que há interesses internacionais da Alemanha, da França, da Noruega, há interesses internacionais em relação à Amazônia é um discurso farisaico, é um discurso hipócrita, porque se tem algum interesse real
de ofender a soberania amazônica, esse interesse são de mineradoras vinculadas aos interesses de Jair Bolsonaro. Ao longo do tempo, quem ofendeu a soberania brasileira sobre a Amazônia não foi a atuação de ONGs que dialogam e defendem os direitos dos povos indígenas. Não foram os povos indígenas. Quem sempre teve atuação ofendendo a soberania brasileira sobre a Amazônia foram mineradoras. Foi uma mineradora americana que extraiu todo o minério de manganês do Amapá e levou todo o minério amapaense, todo o minério brasileiro para o fundo do mar do Japão, todo o minério de manganês que lá está. São interesses escusos que levaram no governo Temer ao seu ministro de Minas e Energias, Moreira Franco, a ir ao Canadá negociar com mineradoras canadenses a abertura da Reserva Nacional do Cobre para que esses mineradores canadenses lá explorassem. Então a pergunta que tem que ser feita, clara e objetiva: quem é que ofende a soberania nacional? São organizações não governamentais que buscam defender os direitos dos povos indígenas? É um fundo de recursos que são destinados por países ricos para projetos de desenvolvimento sustentável na Amazônia, tocados pelos povos da Amazônia, pelos povos indígenas, pelos caboclos, pelos ribeirinhos, pelas populações tradicionais? É isso que ofende? Ou é grande mineradora invadindo terras indígenas, desmatando e destruindo floresta, retirando as nossas riquezas, não deixando nada para as comunidades locais e transferindo isso para outros países? Ele quer trazer mineradoras que, ao longo da história, é quem sempre ofendeu a soberania brasileira sobre a Amazônia. Primeiro, a obsessão que eles têm de vulnerabilizar, de deformar o Código Florestal. Eles estão obcecados. Me permitam dizer, eles têm uma tara por destruir o Código Florestal brasileiro, porque é uma espécie de cláusula de contenção contra o desmatamento. Já tentaram com medida provisória, já tentaram com projeto na Câmara, tem projetos aqui no Senado. Então, temos que estar atentos a isso. Repito, o Código Florestal brasileiro é resultado de um acordo feito em 2012 com o próprio agronegócio brasileiro. Agronegócio brasileiro que tem um setor racional. Racional porque, veja, destruir a Amazônia não tem futuro para o agronegócio do país. Se você destrói a floresta, você interrompe o ciclo de chuvas. Se você interrompe o ciclo de chuvas, você amplia a estiagem. Se você amplia a estiagem, não tem mais colheita. E a gente não pode mais exportar. O pessoal que quer continuar exportando soja tem que manter a floresta em pé. Tem que defender os povos que defendem a floresta, como os povos indígenas. Qualquer um que é racional, que consegue pensar, não pode ir para essa sandice de desmatar a floresta a qualquer custo. Então, o segundo é esta outra obsessão que eles têm em reduzir as áreas de preservação ambiental que temos na nossa região. Em definitivo, tem que se compreender uma coisa: a Amazônia é um ativo econômico, diplomático do Brasil para o século XXI. Quanto mais nós, o Estado brasileiro e os brasileiros, demonstrarmos para o mundo a nossa capacidade de preservação, mais nós vamos ter possibilidade de negociar recursos para projetos sustentáveis que acumulem renda e distribuam renda com as populações locais, com as populações ribeirinhas e com as populações urbanas da região. E quanto mais nós conseguimos demonstrar essa capacidade, mais nós conseguimos nos impor no mundo. Porque o grande dilema do mundo do século XXI, por exemplo, são as reservas de água que existem. E nós temos a maior reserva de água potável, doce, do planeta. Então é um ativo econômico, ambiental e diplomático que o Estado brasileiro tem que poder utilizar. É por isso que o governo de Jair Bolsonaro é incapaz
de raciocinar e compreender essa região como um ativo dessa natureza. Essa foi uma das vitórias importantes da oposição no primeiro semestre. Nesse aspecto específico, nós contamos inclusive com a compreensão do presidente do Senado, que é amazônida. Primeiro, a MP 870 ela não poderia ser reeditada porque ela já tinha sido derrotada. E o presidente da República, como não é muito afeito a cumprir a Constituição, queria descumpri-la nesse aspecto. A outra grande conquista foi a medida provisória que iria chegar no Senado. A medida provisória que alterava o Código Florestal, que iria chegar ao Senado no prazo limite. E nós fizemos uma questão de ordem ao presidente da Casa, o presidente da Casa concordou em não aceitar a sua tramitação aqui às pressas, sem cumprir os interstícios regimentais que o regimento do Senado e a própria Constituição pressupõem, né? Então, essas foram duas conquistas, duas vitórias importantes que a oposição teve no primeiro semestre. Ninguém soltar a mão de ninguém, ninguém soltar a mão dos povos da minha região. Quem sabe de soberania nacional e quem sempre defendeu a soberania nacional são os povos amazônidas. Quem melhor defende a natureza e a floresta são os povos indígenas que vivem no interior dela. São os povos originários, os galibis maruornos, os uaiampis, que temos muito orgulho deles estarem localizados no Amapá, os povos do Xingu, tantos e tantos outros. Fundamental nesse momento ter também a solidariedade de todos os povos do mundo. O que os inimigos da floresta e da minha região querem é que nós não tenhamos solidariedade. O que nós mais precisamos é que o mundo cada vez mais volte os olhos para a minha região e que compreenda que são os povos da minha região, repito, os povos indígenas, os caboclos ribeirinhos, os povos tradicionais, são estes que construíram a nossa fronteira. São estes que há mais de 2 séculos compreendem melhor do que ninguém do que é soberania nacional.